Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos! Está começando o nosso Virando o Jogo desta sexta-feira. Antes de mais nada, quero te mandar um grande abraço e agradecer a gentileza de todos que, de alguma maneira, tiveram uma certa preocupação com esses 2 dias de ausência, tá bom? Mas um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho com a gente. E, claro, vamos juntos aí até daqui um pouquinho, falando bastante de dupla Grenal, porque no próximo domingo tem Clássico Grenal. E semana de Clássico Grenal, rapaz, o clima ele muda no Rio Grande do Sul de uma maneira muito forte. Então, para vocês, ó, um grande abraço, um bom Clássico Grenal e vamos juntos aí projetar tudo o que acontece no próximo domingo, às 5h30 da tarde, no Estádio Beira-Rio. Antes, lembrando da Via Condote, loja especializada em roupas masculinas. Meu caro Maurício Borba, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde a todo mundo que está na audiência. Queria primeiramente falar que assim, eu escutei nos corredores, inclusive dentro do estúdio, assim, pô, como é bom quando o Barbosa não tá. Mas O programa enfim, fica mais leve, né? não vou entregar ninguém, né? Mas o pessoal, eu posso te dizer que foi um Iago que falou. Ah, não, se eu percorrer do térreo até o 18º andar, que é a quantidade de andar, né, que tem aqui no prédio da RS Play, eu acho que eu encontro. Acho que eu encontro. Encontra vários Iagos, né? Não, um por andar. Um E alguns tem mais. Mas é só para dizer e não perder a piada, né? Eu tenho certeza que o programa ficou um pouquinho mais leve. não ficou desbalanceado, né? Não ficou mas assim, não ficou. Não, ficou certinho. Mas olha só, deixa a câmera aberta pra gente e vamos ser sinceros. Nem no futebol existe mais gangorra. Tu acha que aqui no programa vai ter? Ela tá nivelada, assim, né? Ela puxa um pouquinho para um lado. Isso é verdade. Puxa um pouquinho pro lado. Eu não vou dizer que é 50-50, não. Tá 60-40, vamos dizer assim. Agora eu vou sacanear ele, porque daí ele não tem direito de resposta, entendeu? Mas ontem o Brandão tava aí e não mudou muita coisa. Isso é verdade. Segue o baile. O Brandão representou muito bem. E na quarta, quem é que representou mesmo? Na quarta foi o Alan. Ficou um pouquinho mais disparelho. Mas enfim, tudo preparado pro Clássico Grenal, Maurício Borba? Em partes, tudo preparado. O D'Alessandro concedeu uma entrevista coletiva na tarde de ontem, né? Início da tarde de ontem, para os colorados. E aí, falando dos torcedores, eu acho que foi uma coletiva muito proveitosa, tá? O D'Alessandro, ele esclareceu alguns pontos e foi honesto em grande parte da coletiva, inclusive quando ele diz assim, pô, eu acho que o torcedor não sabe muito bem o que eu faço e acho que vocês também, falando da imprensa, vocês também não têm muito claro qual é a minha função, o que eu faço, e eu acho que isso foi bem honesto da parte dele, porque realmente as pessoas não sabem, por exemplo, que a função do D'Alessandro é diferente da função do Filipão, por exemplo, tá? E existem poucos clubes que têm a função que o D'Alessandro tem. Assim, simplificando a situação, tá? O D'Alessandro é aquele cara que justifica o porquê que a direção não pode fazer o que é costume de uma direção, ou seja, pô, teve 3 jogos ali que teve resultados ruins, vamos interromper o trabalho, demite o cara e vamos trazer outro. O D'Alessandro é esse cara que traduz o que acontece no vestiário para quem é político, porque isso não tô ofendendo ninguém, não é demérito, mas quem é político não entende normalmente o que acontece dentro do vestiário. Quem é político normalmente não entende como funciona um vestiário do futebol na preparação, no jogo. Pode entender de futebol, mas o que acontece ali é totalmente diferente. O D'Alessandro serve para traduzir esses acontecimentos para a parte política. E aí, talvez seja o D'Alessandro responsável de manter o Inter na linha do Fortaleza, que o Vojvoda teve um ano muito ruim no Fortaleza e foi bancado pela direção, e no ano seguinte teve um ano melhor, teve um ano com desempenho do Fortaleza.
O D'Alessandro é esse cara para acalmar os ânimos e falar assim, ó, pessoal, isso tá acontecendo porque falta isso, aquilo e aquele outro. Então, é essa tradução que o D'Alessandro faz hoje, que é uma peça importante. E assim, foi muito importante ele dar essa entrevista, ainda que eu ache que deveria ter acontecido na Allianz Parque, mas o Inter não perdeu tempo. Um outro sentimento que eu fiquei da coletiva do D'Alessandro é que Fernando breve voltará. O D'Alessandro falou que o Fernando ainda tá ativo, né? Ativo não, ainda está no bid pelo Inter. É só o Inter pedir uma reativação de contrato que o Fernando aparece de novo no bid para o Inter e pode voltar a jogar pelo Colorado. Inclusive, ele disse que no acerto o Fernando prioriza o Internacional num possível retorno. Até abril de Num 2026. acerto com outro clube, o Internacional ele seria consultado antes como prioridade, né? E só para a gente não perder o gancho, Maurício, eu concordo quando tu fala de que o D'Alessandro ele foi verdadeiro, transparente, né? Principalmente com o torcedor, e acrescento dizendo que pro D'Alessandro, um cara tão identificado com o Internacional e com o torcedor, é muito mais fácil de ser transparente e verdadeiro do que qualquer outro dirigente dentro do Beira-Rio. Barbosa, tu tá defendendo que os outros podem mentir? Não, os outros, o discurso ele tem que ser um pouco mais político, né, do que transparente e verdadeiro, como o D'Alessandro foi ontem. Esse é um ponto positivo da entrevista coletiva do D'Alessandro, na minha opinião. Porém, eu acho que demorou demais para ele vir conversar com o torcedor. Eu acho, tu falou em Palmeiras, eu acho que lá na derrota contra o Cruzeiro, que vazou aquela notícia de que teve bate-boca no vestiário, que os jogadores, alguns estavam indignados com a derrota e tudo mais, que inclusive eu trouxe como positivo, né, esse tipo de discussão no vestiário, ali o D'Alessandro já poderia ter se manifestado. Porque é o que a gente espera de um cara que tem um papel importante no departamento de futebol, tem uma identificação que não precisa aqui eu ficar classificando mais uma vez junto ao torcedor, é um cara que esteve dentro de campo e é o que mais tem credibilidade, não só com o torcedor, mas eu acho que com a imprensa também. O D'Alessandro é o cara que consegue chegar para uma entrevista coletiva e deixar o ambiente leve. Por exemplo, se a coletiva ontem do D'Alessandro fosse o Bisol ou o presidente, eu acho que o tom das perguntas e do ambiente poderia ter sido outro. Então, o D'Alessandro é o cara que, principalmente no momento difícil, é o cara que tem que botar a cara para bater. E é isso que a gente vinha discutindo há bastante tempo. Pô, cadê o D'Alessandro? É ele que tem que aparecer nessa hora. É ele que tem que proteger o grupo. É ele que tem que falar do momento difícil que vive o Rocher. Ele tem que proteger o vestiário do Internacional. Então, sempre que for preciso, o D'Alessandro for aparecer, ok, a gente bate palma. Mas se esconder atrás dos muros, aí a gente acaba criticando, Maurício. Exato. Mas assim, ainda sobre a coletiva do D'Alessandro, em determinado ponto ele não desfaz o que a direção falou. Tá? Ele não desfaz o que a direção falou sobre o Fernando, sobre não abrir exceções, por mais que seja o Fernando e tudo mais, está tudo certo. Ele tem que sustentar o que a parte política fala, mas ele, assim, como eu falei ontem no Redação Inferno, segunda edição, eu tive o sentimento de que ele falou sem dizer. Pô, Maurício, falou sem dizer. Ai, que chique isso daí, né? Ai, redação não sei o que, segunda edição. Ah, que máscara. Os caras têm. Eu fico só observando. Os caras estão tudo assim. Ai, é a terceira edição, quarta edição. Não, mas é que tem o primeiro às 4 da tarde e o segundo às 9 da noite. Não, eu entendi, Então, mas é que eu não podia não. perder a oportunidade, sexta-feira, né? Não. Saudade da latinha, louco pra dar uma alfinetada. Não, tudo certo. E aí eu falei sobre isso, falei que o D'Alessandro falou sem dizer. O que é o falar sem dizer?
Ele deixou nas entrelinhas. E aí, para quem entende um pouquinho, para quem acompanha um pouquinho as coletivas, consegue pescar algumas coisas que são externadas sem serem ditas. Então, assim, a impressão que eu tive é que o D'Alessandro defende a argumentação da direção, que não pode abrir exceções, nem para o Fernando, né, para se tratar fora do Beira-Rio, mas ficou aquele sentimento de poderia ter sido conversado melhor. Poderia ter sido combinado melhor. Porque assim, gente, vamos lá. Não é mistério para ninguém. E isso, qualquer pessoa que está dentro do futebol, né, quando falar no off, vai confirmar. Às vezes o futebol tem aquele famoso migué. Qual é o migué? O cara tá Às vezes? O cara tá com... Em algumas situações. Pô, Vamos lá. semana Grenal? Não falo em relação a isso. Eu falo no geral. Vamos lá. O cara tá com um problema pessoal. O cara tá com um desempenho ruim porque o físico dele não tá legal. O cara precisa melhorar alguma coisa, algum fundamento ali. O que acontece? O clube vai lá e emite uma nota. Fulaninho sentiu desconforto em tal região e está fora dos próximos compromissos, sem estipular tempo, sem estipular a lesão em si. Não vão dizer que abriu ali o músculo grau 1, grau 2, não. É sempre um desconforto. Quando se fala em desconforto, na maioria das vezes no futebol, é para preservar o atleta. Tá? Então, assim... Até porque poderia... desconforto. Cara, Exato. Me diz um jogador de alto rendimento... que não tem desconforto. Cara, os caras jogam com dor sempre. Exato. Ô Maurício, a gente jogando pelada, se nós jogar toda semana, nós vamos estar com dor sempre. Exato. Tu imagina os caras. Então, assim, o que acontece? Poderia falar que, pô, a recuperação do Fernando retrocedeu. O Inter optou pela forma conveniente, né? Não é conveniente, é a forma tradicional, assim, sem operação, a forma não cirúrgica, mas acabou retrocedendo um pouquinho. Isso é comum no tratamento e tudo mais. Não foi nada que o Fernando fez e tal. Ele vai precisar ficar afastado mais 1, 2 meses. E aí, cara, do nada o Fernando volta. E em 2 semanas já tá pronto para jogar e tá tudo certo. Cara, assim, ó, se o Inter faz isso, mantém o Fernando em Goiânia por mais 1, 2 meses, junto da família, ele termina a recuperação em Goiânia e vem para fazer o retreinamento em Porto Alegre, ninguém ia discutir. Tá, mas eu te digo o seguinte, Maurício. Hoje tá muito mais fácil a gente bater na direção do Inter do que fazer uma reflexão assim mais estabilizada, vamos dizer assim. Será que daqui um pouco, porque, cara, nessa rescisão, pelo que a gente consegue acompanhar dos fatos, o Fernando também teve interesse de ficar do lado da família. Cara, mas é que assim, a gente não pode esquecer, tá? Que o Fernando, ele volta pro Vila Nova muito porque os 2 sobrinhos dele sofreram um acidente. Perfeito. Um dos sobrinhos veio a falecer, então ele precisava estar ao lado da família. Quando as coisas, entre aspas, se acalmaram, ele ligou pro presidente e posso ir agora. Vamos acertar. E aí, vamos acertar. E veio. Só que, cara, o outro sobrinho ficou tetraplégico. E aí o Fernando tá no Inter há 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Cara, nesse 1 ano e meio, a família, com todo respeito ao Fernando e à situação, mas eu preciso usar essas palavras, se reorganizou. A família passou a ver o sobrinho tetraplégico definhando e sofrendo com aquela situação. Isso aí não é que o Fernando escolheu, eu quero me recuperar em Goiânia só para ficar do lado da minha família. Não, ele estava com uma situação particular grave. Então, assim, por isso que eu digo, existem saídas, existem migués no futebol que poderiam ter sido utilizados para manter o Fernando em Goiânia. Tu não perde essa situação para o grupo e são coisas que, assim, fechou a porta da sala da presidência, onde todo mundo se reuniu, não sai dali a informação de que, a gente vai dar um migué na situação da tua recuperação,
para te manter lá, tu continua te cuidando e quando for o período do retreinamento, tu volta, ok? Ok. Mas é aí que eu queria chegar. Se o Fernando também tinha um interesse de ir para Goiânia, ok? Será que quando ele resolveu dar essa entrevista também não bateu um certo arrependimento? Porque ele acabou cedendo, tipo assim, pô, eu quero ficar em Goiânia. O Inter quer que eu faça tratamento em Porto Alegre. Quer saber? Vou rescindir depois, quando eu melhorar, eu vejo o que eu vou fazer. E daí, de repente, bateu um arrependimento. Cara, mas sabe? Tipo, é isso que me faz refletir. Sabe? Mas é que assim, ó, o Fernando, tá? O Fernando, ele é um cara diferenciado no futebol, tá? Porque o Fernando poderia ser o chinelinho que vou ficar me recuperando, vou dar o meu miguezinho, vou ganhar ficar o meu do lado da dinheirinho. família e vou continuar ganhando meu É dinheiro. isso. E em momento algum ele poderia fez ter batido o isso. pé. Ele poderia ter batido o pé, ele poderia ter pedido a rescisão. Claro. Enfim, poderia ter inúmeros fatores. Cara, eu acho que não é que a situação tenha sido conduzida de uma forma ruim. Não, mas eu acho que poderia ter sido melhor conversado, melhor alinhado. E em relação a isso também, cara, tem migué no futebol que é estratégico. E tu manter um Fernando vinculado ao clube, e aí a gente não pode falar sobre dinheiro, porque o Inter fez algumas rescisões ali, algumas saídas de jogadores que cobririam o salário do Fernando tranquilamente, nesses meses que ele ficaria em Goiânia. E aí, cara, tem migué que tu poderia usar e manter o Fernando no grupo. Manter o Fernando e tal, e, cara, e aí isso é tudo alinhado. Ó, Fernando, pô, vamos reduzir então pelo menos o teu salário, a gente te mantém, vamos sei lá, cortar 50% ou abre mão do direito de imagem, a gente paga só o salário. Cara, negociação existe. Existe tu negociar, tu manter o jogador. Eu entendo o Fernando ter entregue o imóvel em Porto Alegre, ter tirado os filhos do colégio, porque assim, cara, vamos lá. Ele tá com um sobrinho tetraplégico em Goiânia, né, que veio a falecer, inclusive. Ele já tá com uma idade avançada e ele tem uma lesão ligamentar. O que vai se passar na cabeça de qualquer um de nós com essa situação, morando longe da família? Cara, eu acho que eu vou parar de jogar. É o primeiro pensamento que tu tem, eu acho que eu vou parar de jogar. E aí entra o erro do Fernando, tomou decisões no calor do momento. Mas talvez a cabeça do cara estivesse um turbilhão também. E faltou um pouquinho de sensibilidade da direção de elencar fatores para que pudesse melhor conversar. Mas também compreendo a direção de que precisamos fazer essa economia. Para mim, injustificável. Mas dá para entender qual foi o pensamento da direção. Enfim, eu acho que era uma situação que poderia ter sido melhor conduzida pelas duas partes, mas o sentimento que eu fiquei da coletiva ontem é que Fernando voltará ao Inter antes do dia 3 de outubro. Deixa eu aproveitar e trazer um recado muito legal para a tua vida financeira, pois ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. É isso mesmo. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Uma rápida parada e a gente já volta para fechar o Virando o Jogo, falar de Grêmio e projetar as equipes para o Clássico Grenal do próximo domingo. Fica aí. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui no 524 da RS Play. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na programação do 524. Próximo domingo tem Clássico Grenal, 5h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. Maurício, rapidinho, expectativa de público. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Tu conseguiu contato com o Carlinhos ou ele ainda está envolvido com as 2 lojas novas da Via Condote? Não, ele ainda está envolvido, porque no próximo dia... Agora me deu branco, cara. Mas é no final de outubro, nova loja Via Condote no Bourbon da Ipiranga. Nova Via Condote no Bourbon da Ipiranga e na virada do ano, nova Via Condote lá no Bourbon Vale da Brasil. Coisa boa, teremos 2 coquetéis para ir. 2 coquetéis para aí. Gordinho adora uma boca livre. Exatamente. Maurício, expectativa de público qual é? Cara, Na verdade, o Inter não tem o costume de o Inter não divulgar, né? divulgou. Mas pelo que está acontecendo, assim. O Inter não divulgou, mas acredito que 30 mil. 30 mil? 30 mil. Acredito Ah, mas que daí 30 vai mil. ser decepcionante. Exatamente, exatamente. Até acho. porque a expectativa é de bastante água no domingo em Porto Alegre. né? Exato, bastante chuva em Porto Alegre. Acredito que 30 mil torcedores no Beira-Rio. Não vai ser um Grenal de acabar os ingressos, a não ser que tenha uma reviravolta aí nos próximos dias, mas não acredito. Os 2 times por baixo, torcedor sem motivação alguma para ir no Beira-Rio, encerramento do acampamento Farroupilha e muita água em Porto Alegre. Cara, se passar de 35, ó, bate palma e comemora. Mas com chuva, com sol ou nublado, os times precisam entrar em campo. O Grêmio, possivelmente com a estreia do William, né? Ou não. Alguns estão trabalhando com a possibilidade dele ficar à disposição no banco de reserva, semana que o Grêmio comemorou 122 anos. Portanto, pode ser que isso de alguma maneira venha motivar o grupo de jogadores, mas para facilitar a tua vida, um provável time do Internacional. Eu tenho os 2 prováveis times, tá? Mas Vamos lá, eu quero debater eles, eu vou questionar. Se tu disser que é A, eu vou dizer que é B. O provável time do Inter vai ser num 3-5-2, com o Rocher, Vitão, Gabriel Mercado, Juninho, Bernabé na esquerda, o trio de meio com Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Aguirre na direita, o ataque com Johan Carboneiro e Borré. Carboneiro e Borré. Portanto, Borré volta e Gabriel Mercado volta. O restante da distribuição do time é praticamente o mesmo que jogou contra o Palmeiras. Já o Grêmio, Volpe. Mano Menezes está fazendo algo que vai com certeza irritar não só Alan Soares e Professor Brandão, mas também a torcida do Grêmio em geral. Que seria Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Noriega e Marlon, tá? Cuejar. Noriega. E Wagner Leonardo. O Kahneman tá suspenso. Kahneman tá suspenso e o Balbuena tá machucado. Exato. Então vamos Só lá de para novo. acompanhar o raciocínio. Vamos lá de novo. Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Noriega e Marlon. Cuejar. Tá. Edenilson, Arthur. William, Pavon ou Alisson e Carlos Vinícius. Mas o William quase um falso 9, então. Não, o William de meia de ligação. O William e quem é que caiu para o Edenilson? Não. O trio de meio. Cuejar. O trio de meio é Cuejar fazendo sustentação com Edenilson e Arthur um pouquinho à frente. Edenilson e Arthur. Mais o William como um meia de ligação e 2 atacantes, que seria Pavon ou Alisson e Carlos Vinícius.
Pavon tem chance de começar a ser titular. Mas por que eu digo que isso irritaria o torcedor? Porque tá tirando o Dodi, que é o único marcador do meio-campo do Grêmio, para colocar o Edenilson. Eu vi a notícia agora pela manhã que Kiki Oliveira estava treinando entre os titulares. Que tá brigando também por posição. Pode ser uma possibilidade. Exato. E com isso o Alisson estaria perdendo vaga no time, coisas que eu via temendo estão acontecendo. Eu venho falando há bastante tempo. Pô, não adianta contratar o fulano, ficar com 500 recursos no meio de campo e tirar o Alisson que estava em crescimento. Por que eu digo que o Mano Menezes está fazendo algo que vai irritar o torcedor gremista e ajudar o torcedor colorado? E tirar um Tá jovem... tá tirando um marcador para Sim. colocar um jogador sem função, porque o Edenilson, sinceramente, o Edenilson não fardou no Grêmio, né? O Edenilson não fardou no Grêmio. Não fardou. E o Alisson, que é a jogada individual mais eficiente do Grêmio, saindo para o Pavon, que conseguiu um pênalti contra o Flamengo, mas conseguiu porque errou em bola, como o professor Brandão falou. Ou, né, pro Kiki Oliveira, que está sendo bem criticado. Então, assim, jogamos no ventilador as possibilidades de Grêmio Internacional. Para a gente encerrar o Virando o Jogo. Apita... Marcelo de Lima Henrique, o nosso querido 01, a arbitragem está completamente em boas mãos. Não, e o time todo está definido e me agrada porque a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul, no Clássico Grenal, os principais de cada modalidade, de cada segmento. A Inês, né, numa das bandeirinhas. Inês Bach, eu já vou pegar, eu acho que é o Rodrigo... Eu já vou pegar. E no VAR eu vi que é o rapaz do Paraná lá, que é um dos melhores. Rodolfo Toschi Marques? Não é o Rodolfo. Deixa eu só pegar, porque eu recebi aqui. Até ontem não tinha saído a escala, mas assim, ó, vamos lá. É o Marcelo de Lima Henrique na arbitragem, com a Neuza Inês Bach, assistente 1, assistente 2 é o Nailton Júnior de Souza Oliveira. Roger Goulart. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira é o VAR, o quarto árbitro. Santa Catarina, não é Paraná. É, o Roger Goulart. Então, assim, cara, realmente, tá? Realmente, arbitragem é o que temos de melhor no Brasil. Lembrando, né? O Marcelo de Lima Henrique tá indo pro 5º Grenal na sua carreira. O primeiro foi um Grenal que o Grêmio venceu, se não me falha a memória, por 2-1. O segundo foi um empate em 2-2. O terceiro foi o Grenal de 2021, gol do Tyson de cabeça. O quarto foi na final do Gauchão esse ano e está indo pro 5º. Um forte abraço pro nosso querido Marcelo de Lima Henrique e toda a sorte nesse Grenal. Bom Grenal pro Maurício Borba, bom Grenal pros colorados, bom Grenal pros gremistas. Um bom final de semana para todos. Segunda-feira, 14h, a gente se encontra por aqui. Valeu. Solta a guitarrinha. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.